Bem-vindo aqui! Seguimos com os nossos vídeos de análise de papéis, em especial para o Banco do Brasil Seguridade, que apresentou seus resultados para o segundo trimestre de 2021, com uma queda de 23,2% no lucro líquido. Qual é o impacto disso para você, investidor? Antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, considere fazer a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, seu dislike, faça seu comentário. Aperte o sininho para receber novos vídeos, tão logo eu os tenha postado no canal. Já de forma mais direta, vamos imediatamente para fazer a análise da apresentação dos resultados do BB Seguridade. Inicialmente, o banco faz suas considerações a respeito da sua estruturação, das suas estratégias, como ela se desenvolve, quais são os efeitos que têm ocorrido, aquilo que o banco está investindo, que é na parte digital, diversificação das suas carteiras, investimento em múltiplos canais para os seus usuários, em especial na sua plataforma digital, especificamente no que se refere ao seu aplicativo, através do acesso ao que se dispõe pela internet e aplicativos para celular. Então faço toda uma consideração daquilo que é onde está o investimento do banco, arquitetura de TI, inteligência analítica, etc. Com respeito especificamente ao que nos interessa aqui para fazer a análise, vamos aos números divulgados pelo BB Seguridade. E aqui é importante que nós notemos o que segue. Observe que o lucro líquido do banco para o segundo trimestre de 2021 foi de 754 milhões, frente aos 977 milhões registrados no primeiro trimestre de 2021. Da mesma forma, se nós compararmos a redução em relação ao mesmo período do exercício social de 2020. Então, aparentemente, um resultado bem aqui. O impacto aqui se dá principalmente, e aqui eu peço para que você tenha uma certa atenção, porque o amarelo reporta o lucro líquido. E o que nós estamos vendo aqui em branco é o impacto da defasagem do IGPM. Por que isso? Porque na contabilização, o impacto nos ativos é em função do IGPM do mês corrente. E já no passivo, o impacto é em relação ao IGPM do mês anterior. Essa é a chamada defasagem. Então, fechando o mês de junho, que teve um IGPM de 0,6 e sobre o seu passivo, frente a mais ou menos 4,1% do mês de maio do IGPM, que teve efeito sobre o seu passivo. Dessa forma, a gente encontra essa defasagem aportada daqui dos 977 milhões para 754 milhões. No entanto, se nós fizermos a compensação por ajuste dessa variação do IGPM, que é a diferença de mês para mês, ou seja, o impacto sobre o passivo, relativo sempre ao mês anterior, e o impacto sobre o ativo do mês atual, ou seja, junho frente a maio, então nós vamos ter um lucro líquido ajustado, que é onde está essa barrinha marrom. E aí nós podemos ver que, se nós considerarmos o lucro líquido ajustado, nós teremos que o impacto não é tão significativo, é um crescimento mais ou menos dentro do esperado. Da mesma forma, nós podemos considerar essa defasagem para o impacto no comparativo semestre a semestre, de 1.685 para 1.785. No entanto, se nós fizermos a reparação por conta da defasagem do IGPM, nós teríamos 1.883 para o primeiro semestre de 2020 e 1.673 para o primeiro semestre de 2021. Aí, estando essa queda agora sim ajustado na relação do lucro líquido em aproximadamente 6%. A tendência é de que, conforme já nós podemos verificar para o mês de julho, estando o IGPM em 0,8, é de estabilização e com resultados bem mais ajustados para o semestre que entra.
De outra banda, nós podemos verificar ainda os crescimentos das principais linhas de negócio da companhia. 24% em prêmios emitidos em seguro de vida, isso quando comparado trimestre a trimestre, segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2020. Um crescimento de 32% em prêmios emitidos de seguro rural e aqui 64% em contribuição de previdência, além de 15% em receitas de corretagem. Além disso, é necessário que se evidencie os principais detratores dos resultados da companhia, que foram justamente impactados pelos seguros de vida e outros decorrentes da pandemia. E isso a gente sabe que tem a sua sazonalidade em função até do arrefecimento dos efeitos pandêmicos, que é o esperado principalmente em decorrência da vacinação, o que pode e se espera que coloque o banco em andamento conforme a sua normalidade. Observando os dados como um todo, a gente consegue verificar que esta é uma composição das linhas de negócio da companhia em crescimento, o que gera o aspecto da robustez, o que dá uma perspectiva de longo prazo bastante positiva para o investidor. Do ponto de vista desses dois prismas, do resultado operacional e o resultado financeiro, nós podemos verificar que, dado a grande quantidade de sinistralidade reportada para o segundo trimestre, nós podemos verificar que na componente do resultado operacional para o exercício, a queda ela é pouco significativa, na ordem de 1%. Lembrando que aqui esse Y, OY, é no comparativo ano a ano, até o período dos resultados, ou seja, aqui no caso é semestre. E esse Q aqui é quadrimestre, né? No caso aqui você está se referindo no comparativo trimestre, seria o segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2020. No entanto, quando considerado o resultado operacional líquido, e aqui é o resultado depois da aplicação dos impostos, então no resultado operacional líquido, se considerarmos o resultado do ano, no comparativo ano a ano, ainda tem um crescimento de 4%, indo de 1.697 para 1.768. No entanto, o resultado financeiro ele já se aparenta bem mais afetado, como nós podemos ver. Isso se dá além dos índices inflacionários, que já foram apontados anteriormente, também a gente consegue notar uma abertura maior na ponta média da curva de juros, o que impacta principalmente no Brasil Cap e na Brasil Seguridade. No entanto, se forem mantidos os índices de inflação que nós temos, em especial para o GPM, e também a taxa de juros num crescimento razoável dentro do esperado, o que se pode mostrar é que o segundo semestre, essa tendência da ponta da curva, onde ela se torna menor, um estreitamento de maneira a que o resultado financeiro não seja tão atingido. Então, a partir daí, se pode esperar melhores resultados durante o segundo semestre, mantido o cenário como nós estamos vendo atualmente. De qualquer forma, não há que se dizer outra coisa a não ser que o resultado financeiro da companhia, no comparativo trimestre-trimestre, ele é significativamente negativo, sendo talvez o pior resultado da companhia em comparativo trimestre a trimestre desde sua existência, sendo que, diante do cenário que se encontra atualmente e passando por todo esse período, principalmente decorrente do lapso pandêmico, é que em estabilizando então os índices inflacionários, em especial a redução da ponta de baixo ou a ascensão da ponta de baixo da nossa curva de juros, a tendência é de que a companhia tenda como um todo, considerando cada uma das suas empresas subsidiárias da holding, um crescimento mais ajustado diante desse cenário.
Na avaliação individualizada das operações, aquilo que mais ou menos já se havia mencionado anteriormente, com relação aqui a Brasilseg, se nós avaliarmos, temos o crescimento de 22% no ano contra ano, o crescimento no acumulado do ano de 15%, no ano contra ano de 22%. Com relação aos prêmios emitidos, então a gente pode verificar que o seguro vida teve o crescimento de 24% no comparativo trimestral e no comparativo semestral de 19,5%. Os destaques também positivos para rural, para o residencial, empresarial e massificados, e os resultados mais negativos que nós podemos verificar aqui com relação ao prestamista, com essa redução no semestre de 13,4%, no entanto, há que se considerar no trimestral 13,5%. No entanto, o habitacional, redução de 1,1%, no comparativo trimestre a trimestre e no semestral 1,4%. Aqui a companhia faz várias considerações, mas em especial evitar esforços para justamente a reversão dos prêmios dos seguros prestamistas. Mas, em que pese os bons resultados nos prêmios emitidos, há que se considerar os indicadores aqui de desempenho, em especial com relação ao aumento significativo da sinistralidade, tanto no comparativo do trimestre a trimestre, quanto do comparativo semestral. Porque aqui a faixa mais atingida, em especial, foi onde a companhia possuía clientes na faixa dos 40 ou 50 anos, que foram os mais impactados e em decorrência justamente do segundo período pandêmico, da segunda onda, que justamente trouxe esses desempenhos à companhia. Consequentemente, com o aumento dessa sinistralidade, maior desembolso, e daí o impacto aqui nos resultados financeiros, tanto no comparativo semestral quanto no comparativo trimestral. O lucro líquido, por óbvio, também fica impactado aqui para esta operação que é do BB Seguridade. E ainda reporta a companhia que os reconhecimentos de sinistro no primeiro semestre de 2021 é 2 vezes maior que o total de sinistros de todo o ano de 2020. Importante aqui salientar que dentro desse crescimento da companhia em relação aos prêmios emitidos, ela ainda apresenta, na verdade, os seus impactos. Então, enquanto crescem os prêmios, tanto no ano contra ano, quanto no acumulado do semestre, o impacto da sinistralidade vem comendo esse alto desempenho em relação à emissão dos seus prêmios. Por conseguinte, claro, o impacto ele ocorre justamente aqui, na redução no seu resultado financeiro, em redução de 12% no ano contra ano e em redução de 9% em comparação no mesmo período semestral. Dessa forma, o efeito também se dá em menos 35% no lucro líquido no ano contra ano e na redução de 18% no comparativo semestral. Ou seja, em que pese tem um crescimento por um lado, a companhia ela é impactada justamente pelos ressarcimentos em decorrência das sinistralidade, e isso é o maior impacto dentro dos seus resultados. Indo para a operação previdenciária, nós podemos verificar aqui que no ano contra ano, um crescimento nas contribuições de 64% e no período semestral de 30%. Isso dá em decorrência dessa adição líquida aqui de 143 mil novos clientes, que gera então esses resultados. No entanto, com relação à captação, nós podemos verificar que no comparativo ano contra ano, uma redução de 87%, assim como uma redução de 54% aqui dentro do mesmo período do semestre. Isso aqui se dá principalmente, segundo levanta a companhia, justamente por retiradas de
de recursos para aquisição de imóveis e também para suprir despesas decorrentes da própria pandemia, né? De diversas formas, até por perda de emprego e etc. e tal. Então esse ainda é um impacto justamente das consequências do período pandêmico, em especial do período da segunda inserção. E, por fim, outro fator que influenciou na captação de forma negativa foi justamente a reversão de reserva em proveito de beneficiários por conta da morte em decorrência da doença. E só para não ser repetitivo, então, as razões aqui do resultado financeiro, essas reduções, são as mesmas já apresentadas até agora, justamente para as demais operações. Outra questão que pode impactar para o investidor foi justamente aqui na parte de gestão de capital, dentro dos destaques, que é essa emissão de 550 milhões em debêntures, de forma a fazer uma composição do capital mínimo regulatório. Hoje, a companhia reporta que está em torno de 40% acima do capital mínimo que é definido para a composição. Além disso, 1,4 bilhão de ativos em IGPM adicionados à carteira para elevar o nível de proteção das reservas dos planos tradicionais. Aqui na capitalização, também algo já esperado, no comparativo ano contra ano, a redução na arrecadação de 9%, no entanto, no comparativo semestre a semestre, uma redução de 1%. O resultado financeiro, no ano contra ano, uma redução de 70% e no comparativo semestre a semestre de 31%. O lucro líquido da capitalização, nós tivemos no ano contra ano redução de 23% e 8% de redução no comparativo semestral. Apenas uma pequena consideração, na realidade eu estava falando da Brasilcap, ela está do lado de cá, então é 53% no ano contra ano de redução no lucro líquido e 16% no comparativo semestral. Se nós considerarmos aqui a Brasil Dental, então que ela fica desse lado aqui, então no ano contra ano está aqui um crescimento de 3%, no entanto no comparativo semestral uma redução de 1% na receita operacional. E aqui no lucro líquido, então, agora sim, corrigindo no ano contra ano, redução de 23%, e no comparativo semestral, uma redução de 8%. Já na BB Corretora, o melhor resultado, quando nós considerarmos a receita de corretagem no comparativo ano contra ano, crescimento de 15%, no comparativo semestral, crescimento de 10%. A margem líquida teve o crescimento de 0,1 pontos percentuais, no comparativo ano contra ano, e de 0,2 pontos percentuais no comparativo semestral. O lucro líquido da BB Corretora teve o crescimento, então, de 15% no comparativo ano contra ano, e aqui no lucro líquido ajustado, aqui no caso, e de 10% no comparativo semestral, replicando as receitas de corretagem. Avaliando aqui os impactos da questão da pandemia, nós podemos verificar que justamente aqui no período, esses aqui são dados do SUS, do Sistema Único de Saúde. Aqui em azul nós estamos vendo os óbitos. E aqui, nesse verde, nós vemos os novos casos. Se nós verificarmos justamente esta faixa, que é a faixa que tem a maior evolução aqui da média móvel, nós podemos verificar que entre março, abril e maio foram os resultados mais impactantes, em especial de morte, né, mas também de novos casos. E veja que a partir aqui do pico dado em abril, nós temos uma redução de casos, aqui uma tendência de queda. Evidentemente que é isso que a companhia alega, que exatamente
foi quando houve aumento nos avisos de sinistralidade, que foi justamente nos períodos em que teve esses aumentos significativos aqui reportados pelo SUS. Importante salientar que tanto essa curva de decréscimo que nós verificamos aqui para os óbitos, elas também acabam se replicando na quantidade de avisos de sinistralidade e aqui no capital segurado dos sinistros avisados. Então essas reduções indicam uma curva, uma tendência de baixa. Desta forma, o que a companhia levanta é que justamente pode ser que, em função da vacina, da redução de casos, se possa ter a expectativa de melhores resultados a partir do terceiro trimestre de 2021. Outro fator de impacto a ser considerado justamente na relação IGPM com IPCA. Lembrando, né, IGPM da Fundação Getúlio Vargas, IPCA do IBGE, e aqui nós verificamos que exatamente no descolamento dos meses pandêmicos, nós encontramos aqui a separação, né, do que foi a curva do IGPM, e justamente ela impacta justamente nas questões da sinistralidade, suas decorrentes, e aonde a curva começa a decair, e justamente agora, tanto o IGPM quanto o IPCA, eles estão nessa tendência de casamento. Desta forma, reduzindo os impactos sobre os resultados da seguradora, da companhia como um todo, se esse for o caso de confirmação da tendência. O conjunto todo de todas as questões que nós abordamos até aqui, levaram então a companhia a fazer uma revisão do seu guidance, que é justamente as previsões da companhia, aquilo que ela estima em termos de sua evolução durante o exercício. Então ela fez uma revisão, ela estava com crescimento aqui previsto de 8% a 13%, ela revisou para de 1% a 6%. Aqui tem um aspecto positivo que pelo menos ela não está fazendo um encolhimento, ela está num crescimento, só que um crescimento mais lento. Na emissão de prêmios ela tem um crescimento nessa emissão. Antes ela estava numa emissão entre 7 e 12, então, diante de tudo que nós vimos agora, ela estabeleceu uma emissão de prêmios entre 10% e 15%. As reservas de plano de previdência, PGBL e VGBL, então são as reservas, aqui ela vai manter dentro dos 4% e 7%. Então, um crescimento menor abaixo da média da companhia, diante de tudo que nós verificamos, né? Os impactos mais significativos são justamente como nós vimos aqui, o aumento da sinistralidade em função da doença e agora uma tendência de reversão, esse descolamento que nós observamos aqui do IGPM em relação ao IPCA, com uma tendência aqui, segundo o Banco Central, de voltar a funcionar e uma menor revisão, um menor crescimento, maior emissão de prêmios e as reservas mantidas nos seus níveis conforme estabelecido no início. Feita essa abordagem, vamos passar para uma análise agora sobre os números da companhia. Então, a companhia ela possui um PL de 11,21%, lembrando, né, o preço em relação ao lucro, o preço da ação em relação ao seu lucro, aqui em 11,21, ou seja, o valor investido nos dias de hoje retornariam no período de 11 anos. O preço ao valor patrimonial da companhia, ele é bastante elevado, 6. A companhia é avaliada pelo mercado em 6 vezes o valor constante dentro do seu balanço. O payout médio da companhia, como nós podemos verificar, aqui é 70%, porque a principal fonte é o AGF+, onde ele estabelece 70%. Se nós formos verificar o payout da companhia no status invest, lá nós vamos encontrar 91,14%. O crescimento médio composto do lucro líquido da companhia, aqui tem uma redução, conforme nós vimos a partir do próprio balanço da companhia. Dentro do estimado, isso aqui nós estamos considerando o período de 6 anos. Então, desde 2015 até 2020 já havia um decréscimo e agora nós vamos colocar esse mesmo valor justamente pelo enfrentamento do período pandêmico. O crescimento da receita de investimento da companhia
numa redução de 0,77%. Então, dentro de uma estabilidade. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte aspecto, justamente em relação a esses crescimentos. Você pode ver aqueles crescimentos até pouco significativos, mas de qualquer forma negativos, porque a companhia, ela, na verdade, ela é a maior, né, do ramo de seguros do Brasil. Então, ela sempre andou meio que de lado, com exceção aqui, o verde é o lucro líquido. Com exceção, no lucro líquido, então só com relação ao verde, aqui do ano de 2019, voltando a esses mesmos patamares aqui em 2020, mas agora com expectativa de redução ou equilíbrio no seu lucro líquido para o ano de 2021. Por isso que a gente vê aqueles valores em que pesem negativos muito pouco significativos, porque é uma companhia que vem andando de lado com essa excepcionalidade. Desta forma, o lucro projetado da companhia para o exercício está em 4,2 bilhões. O total de papéis da companhia em 2 bilhões de papéis no mercado. Com relação aos dividendos pagos dos últimos 3 anos, a média dos dividendos, aqui nós encontramos R$ 2,48. Com R$ 2,48, nós temos um preço teto calculado em R$ 41,33. O preço, como é que nós chegamos a esse valor? Nós pegamos a média dos dividendos e dividimos por 6%. Então, nós pagaríamos no máximo R$ 41,33, de forma que nós tivéssemos, sob a forma de proventos, o rendimento de 6% sobre o valor que nós pagamos pela ação. No entanto, se nós considerarmos agora o lucro líquido projetado da companhia e o payout trabalhando pelo mínimo para sermos bastante conservador, ou seja, tirando 70% desse valor e dividindo pelo número total de ações, nós chegaremos que a companhia irá distribuir no ano de 2021 R$ 1,48, o que nos dá um preço teto de R$ 24,83. Dessa forma, o preço da ação para o dia de hoje, que não é o dia 2, mas sim o dia 3, em R$ 21, que é o momento em que está sendo feito esse vídeo, R$ 21,31, ou seja, abaixo dos 2 preços tetos. Desta forma, algo que eu gostaria de considerar com você. Por conta do preço teto, dos 2 preços tetos calculados em relação aos últimos 3 anos e também o preço teto em relação ao lucro projetado, eu fiz um aporte no dia 2, e por isso que você viu lá naquela planilha o dia 2, eu fiz um aporte aqui no dia 2/8 de R$ 10.000,75, comprando um total de 500 ações. Você pode ver que aqui passou de 2.500 ações para 3.000 ações que agora eu possuo do BB Seguridade. Além disso, além de ter avaliado aqueles preços tetos, eu já tinha o preço teto calculado, e aqui você lembra que eu fiz o preço teto em relação ao último ano, uma média de 4 anos e um crescimento médio composto de 3 anos, o que me deu uma média dos esses 3 calculados, de 44, bem próximo daquele valor lá de 41 que nós vimos na apresentação. Além disso, com base no lucro estimado, e aquele lucro está melhor, porque antes eu tinha um payout de 80%, e esse lucro aqui abaixo dos 4.200 lá estabelecido, então eu tinha chegado a um preço teto de 26. Como o valor se enquadrava abaixo dos 2, e com uma redução que ele chegou a 20,95 o preço do BB Seguridade, eu entendi que essa foi uma boa oportunidade de compra do papel. Dessa forma, caminhei na direção da minha meta em BB Seguridade, lembrando que são metas estabelecidas para o biênio 21-22, e aqui o BB Seguridade passei então para 3.000 ações, sendo que a meta em BB Seguridade é de 4.000 ações, conforme nós já temos em outros vídeos demonstrado. O fato de ter feito esse aporte em BB Seguridade demonstra a confiança que eu tenho na companhia, em que pese a governança dela deixe muito a desejar, ao meu entendimento, afinal de contas é uma empresa de governo e as ocupações dos seus cargos são por questões políticas, mas ainda
é a maior empresa do ramo de seguros do Brasil. Ela tem uma estabilidade, mesmo assim ainda com crescimento relativamente confortável diante das diversas ou das adversidades que nós encontramos, principalmente no período pandêmico. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, justamente para quem é investidor da companhia, é que ela é uma companhia que cresce pouco, mas um grande crescendo pouco, às vezes é mais significativo de que um pequeno crescendo muito, porque se nós formos comparar o crescimento na média, justamente pelos dados fornecidos pela SUSEP, ela cresce menos do que o somatório do mercado como um todo. Mas isso é importante, justamente qual é a taxa de crescimento. Mesmo que seja pouco, ela é acima diante da fatia que ela ocupa em relação a todos os demais. Como eu fiz o aporte, significa que eu entendi que é uma empresa que tem uma consistência e na qual merece o meu investimento. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, considere a sua inscrição. Deixe seu like, seu dislike, faça seu comentário. Aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu tenha postado no canal. Um grande abraço.